Vamos começar a falar dos nossos direitos, então, gente. Na semana passada, no Balanço Geral, foi mostrada uma matéria sobre a lista de material escolar, né? É proibido por lei a solicitação de alguns materiais e hoje, então, a gente quer saber quais os cuidados e os direitos dos consumidores, de nós pais, com relação a esse assunto, então. Por isso que a gente está recebendo aqui o advogado Valber Vieira, que veio nos ajudar com essa missão. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo jóia. Obrigado. Então, tem alguns limites aí nessa lista, né? Sim. Sendo bem objetivo, existe uma lei chamada número 12886 de 2013. Essa lei é uma lei federal, ela atinge a todo o território nacional e ela determina e cria uma restrição quanto a determinados itens que não podem figurar da lista de materiais. São chamados itens de uso comum ou coletivos. O que seria isso? Seria qualquer bem, qualquer produto que fosse utilizado que não tivesse a finalidade para atividades pedagógicas individuais do aluno. Por exemplo, um aluno que vai comprar o seu caderno, caneta, lápis, ou qualquer outro material para uso individual, não é tido como abusivo. Mas, quando o colégio começa a exigir taxas ou materiais que vão ser utilizados em atividades ou em âmbito administrativo, ou no âmbito como, por exemplo, laboratórios, bibliotecas, ou para fins de limpezas, etc., isso passa a ser abusivo e a lei ela veda esse tipo de inserção nessa lista de materiais. Tá, e isso vale para a escola particular, escola pública, todas elas se incluem aí? Sim, tanto no âmbito público quanto no âmbito particular, essa lei ela foi criada justamente para evitar essa abusividade, né? Tá, olha só, o Jefferson, a gente vai começar com as perguntas aqui, vai participando já falei para você o WhatsApp, Facebook, o telefone, tá tudo disponível para você participar do nosso programa como sempre. E hoje um assunto importante que mexe no nosso bolso e até com a qualidade de ensino do nosso filho. Por exemplo, o Jefferson, ele diz que o filho dele está indo para o pré-escolar e o que a escola pediu para ele? Copos descartáveis e pratos também, além de 4 tipos de EVA, que é aquela folha tipo emborrachada, né, para as atividades, enfim. Ele está pedindo se tem necessidade realmente de tudo isso. Pode estar isso na lista, doutor? A questão mais complexa desta lei, que é interessante a gente observar, é que ela não criou uma limitação, ou seja, ela não criou não delineou a quantidade, quais seriam esses itens que poderiam ser ou não proibidos. Essa interpretação ela acabou recaindo para os juristas, né? Mas os PROCONs no Brasil inteiro eles entendem da seguinte maneira: quando o item que está sendo pedido, ele foge da normalidade, daquela atividade pedagógica individual do aluno, é óbvio que esse item ele tem que ser questionado. Nesse caso do Jefferson, que fez essa pergunta, ele deveria e poderá fazer um questionamento ao colégio ou à escola que exigiu esse tipo de produto para que esclareça o porquê dessa finalidade. Até porque, se esse esclarecimento ele não condizer com o que deve ser exigido para a atividade individual, evidentemente que isso é uma prática abusiva que deverá ser vedada, né? Ou seja, proibida. Certo. A gente está tendo algumas imagens aí do pessoal procurando a compra, né? Porque realmente é o momento de preparação. Agora estamos há alguns dias do início da volta às aulas, então tem que se organizar mesmo. Mas aí a gente vai com aquela listinha na mão e aí vai se apavorando, né, do tamanho que vai tomando a proporção ali, enfim. E a gente tem uma outra situação aqui, ó. Eu queria até perguntar o que você estava falando, doutor. Vai lá e questiona a escola. De alguma maneira, o pai pode ser punido, ou o filho, né, mais diretamente, por não levar um material desses considerado de expediente da escola, não sei. Daí que é importante a gente observar o seguinte: quando esta lei ela foi pensada para justamente transformar em nula qualquer cláusula presente no contrato, que quando você vai entrar num determinado colégio ou vai renovar o ano letivo, ou seja, o seu contrato para o ano posterior, existem cláusulas que são inseridas dentro do contrato que gerem essa obrigação de você adquirir todo o material que está estabelecido naquela lista. O que é importante observar é o seguinte: quando essa lista, de alguma maneira, ela se torna questionável, porque, por exemplo, alguns colégios, alguns estabelecimentos estão exigindo grande quantidade de folhas de papel, taxas para toner, tinta de impressoras, taxa de iluminação. Esse tipo de ato, esse tipo de prática é totalmente desproporcional ao que a lei ela estabelece, é abusivo.
E aí, no caso, o pai tem esse direito de fazer o questionamento e caso esse esclarecimento não alcance o êxito, o que é mais conveniente é que se reúnem através de associações dos próprios pais daquele estabelecimento, porque esse tipo de composição ganharia mais força na hora de fazer uma determinada pressão para que o colégio estabeleça quais critérios foram utilizados para se exigir aquela lista de materiais. Se não surtir efeito, aí sim deve-se procurar o PROCON para que o órgão possa posteriormente fazer tais exigências, tais requerimentos, e caso esses requerimentos também não sejam atendidos, o PROCON vai notificar e posteriormente, caso não seja atendido também, aplicar as multas relativas à abusividade do ato. Muito bem. O PROCON pode ajudar os pais de escolas públicas e particulares? Sim. Inclusive é importante os pais terem essa consciência de que o PROCON está ali para poder justamente fiscalizar atos abusivos e não somente em relação a isso. Uma outra dica. Quando vai se ingressar num colégio novo, quando você está iniciando, é obrigação do colégio apresentar esta lista de material antes mesmo de você assinar o contrato de ensino, para que você saiba o que está sendo pedido, exigido e o porquê. Tá? Outra informação importante, ao final de cada exercício, ou seja, no final de cada ano, as sobras desses materiais deverão ser devolvidas aos pais e essa prestação é obrigatória a ser feita pelo estabelecimento de ensino, algo que não é muito comum. E aí as pessoas acabam deixando de ter consciência de que esse direito existe e não está sendo aplicado. Perfeito. A gente tem aqui também, recebemos uma listinha de material do CEIM, que é um CEIM do interior. Aqui acho que não cabe a gente falar o nome, mas enfim, é pré-escola também. Aí está pedindo folha de EVA, cola glitter, cola branca, guache, massa de modelar, tudo me parece normal. Só que aí tem aqui, ó, brinquedo para o parque, bastões finos de cola quente, e um caderno de desenho e um caderninho para agenda. Né? Mas assim, um brinquedo para o parque, bastões de cola quente, não me parece mais para a escola usar? Se o brinquedo é para a utilização do próprio aluno, que não é que vai ficar destinado ao estabelecimento, não vai ficar na unidade educacional, se é para ele levar, para poder fazer alguma atividade e pode também ser retornado, eu não vejo que haja uma abusividade. Agora, se é para poder entregar esse brinquedo para que sirva de uso comum e coletivo dos demais, não somente daquele aluno, mas dos demais colegas que vão estar figurados naquela determinada classe, naquela determinada unidade, aí sim é abuso praticado pelo estabelecimento de ensino. A Noeli, do bairro Bom Pastor aqui de Chapecó, ela disse que matriculou o filho no ensino médio. Aí veio uma lista de material para ele e uma outra lista de material para deixar na escola. Ela é obrigada a essas duas listas cumprir? A lista de materiais que é apresentado para os pais, essa lista, ela deve ser entregue para poder ser atendida da forma que aquele que o colégio entende que é necessário para a atividade individual de cada aluno, mas não significa que possa ser feita uma lista complementar, até porque foge da razoabilidade. Por que duas listas? Eu mesmo não compreendi a razão de se pedir duas listas, uma externa e uma dentro do próprio estabelecimento. O ideal... Ela diz que é essa lista para uso dele, e uma lista de material compartilhado para deixar na escola. Esse uso compartilhado é o que nós entendemos por prática abusiva, por se tratar de uso coletivo ou uso comum. Você tem que utilizar a lista de materiais no aspecto individualizado. O problema é que muitas vezes o colégio ele confunde a ideia do que se individualiza, inclusive da própria atividade coletiva. Um exemplo interessante, quando há atividades envolvendo, por exemplo, datas comemorativas, é comum alguns estabelecimentos cobrar a mais para poder bancar a decoração dessas atividades decorativas, como EVA, cola, etc. Esses materiais para fazer essa decoração é um material de uso coletivo ou uso comum. Não pode o aluno utilizar de forma individual, até porque você não vai saber se de fato foi ou não utilizado esse material. E é isso que a lei ela veda, para justamente se limitar ao uso individual das atividades pedagógicas daquele aluno que esteja matriculado, e não no todo, ou seja, do conjunto de alunos. Né? Essa outra situação talvez se encaixe um pouco nisso, doutor. A filhinha tem 3 anos, da mãe que mandou aqui pra gente, ela está indo na creche e na lista de material está pedindo pincel atômico. Aí ela não comprou, ela ficou, não sou obrigada, né? Isso é um material também que a escola deveria fornecer?
Como é que eu posso lhe dizer? De certa maneira, sim, mas algumas atividades específicas, se forem individualizadas, estiver dentro de uma programação ou de um cronograma do colégio, que necessite utilizar um determinado material não de forma repetitiva, apenas isolada, e que para aquela atividade peça ao pai que faça a aquisição daquele material, também pode ser interpretado de não abusivo. Mas tem que analisar isso com muito cuidado, porque, eu vou repetir, a lei ela não teve o cuidado de criar um rol, uma relação do que seriam os bens especificamente proibidos ou com restrição dentro do aspecto da abusividade. A interpretação ela ficou bem ampla. Então essa interpretação começou a analisar da seguinte forma: qual é a conotação de se pedir esse material? Segue a normalidade? Um exemplo muito fácil de se entender. É muito comum se pedir folhas, resmas, para que façam as atividades do acadêmico de forma individual. É até compreensível uma quantidade razoável dessas folhas. O que não é compreensível é quando se pede quantidades absurdas para que você utilize ao longo de um ano. Isso não só de um, mas de vários. Uma mãezinha escreveu para a gente semana passada que na lista do filho dela pedem 1000 folhas de ofício. Pois é, isso já é uma prática abusiva no meu entender, porque você extrapola o limite se você fizer uma conta básica dentro de um ano. Dificilmente o aluno, claro, a gente não sabe qual é o critério e qual é o tipo de atividade que vai ser desempenhada, mas dentro de um aspecto de normalidade, o aluno teria que usar pelo menos muito mais do que 3 folhas diariamente. Será que isso de fato configuraria? Será que todo dia estaria atrelado àquele tipo de atividade, usando aquela folha? E se você observar, nós não estamos trabalhando com um único aluno, são vários levando 1000 folhas. Então isso fica óbvio que há uma abusividade, um excesso praticado pelo estabelecimento de ensino. Essa questão do pincel atômico, o que nos relatam às vezes é que pede para o quadro branco, então que seria para o professor usar, porque a criança não vai para o quadro branco normalmente, né? Então isso é uma questão que fica bem polêmica, assim, às vezes, é que a gente percebe aqui do telespectador. Quando é fora daquele aspecto da normalidade que nós estamos comentando, realmente ele fica dentro de um aspecto de abusividade. Um exemplo para você entender: alguns colégios estão pedindo materiais como álcool, material de cunho de limpeza. Com qual objetivo? Se a atividade em si não vai necessariamente precisar desses itens. Então isso é uma forma do estabelecimento ele conseguir diminuir o custo da sua operação e repassando esse custo para o usuário final, que é o consumidor que está comprando aquela lista, atendendo aquela lista. Então, abusivo. Assim como a ideia do pincel atômico, desde que, se tiver uma atividade previamente programada, ou seja, dentro de um cronograma, e que os pais tenham conhecimento prévio, que vão fazer uso do pincel atômico, e que as crianças, cada uma no seu particular, vai ter que fazer uso daquele pincel atômico para aquela atividade, nesse caso em particular não seria, então, abuso. Mas no contexto geral é óbvio que foge à normalidade, é óbvio que não é tão comum, e é uma maneira de tentar maquiar a aquisição feita pelo estabelecimento, repassando o custo para o usuário final, o que é abusivo. Muito bem. A Mônica, do bairro São Cristóvão, aqui de Chapecó, ela nos mandou uma lista que ela recebeu no grupo do WhatsApp da escola do filho dela, né? E que é uma lista aqui, inclusive indica sendo da OAB, que são os materiais escolares que não podem ser exigidos pela escola. E ela está nos perguntando aqui, doutor, se pode confiar nessa lista, se ela realmente é válida. A OAB ela procurou criar uma relação de itens com base naquilo que eles entendem que atende à normalidade, para que justamente os pais tenham um referencial. Por quê? Porque a lei ela não criou um rol, uma relação dizendo assim, olha, aquele item A, B e C está expressamente, o que é expressamente? Está inserido dentro do contexto da lei e está automaticamente proibido. Não, a lei ela apenas se limitou a dizer o seguinte: está proibido o material de uso coletivo ou comum. Então, essa interpretação do que é o coletivo e o comum é o que gera as controvérsias. O que a OAB fez? Ela criou, dentro dessa interpretação, uma relação que ela entende que seja ou não aceitável para que você tenha esse referencial. E o PROCON, na dúvida, ele também tem uma lista, uma relação interna do que eles entendem que seja abusivo, para que o usuário, na hora de fazer a compra, ele saiba como agir. Será que eu devo? Será que eu não devo? Bom, na dúvida, procure o PROCON. Primeiro, um esclarecimento do estabelecimento. O estabelecimento ele vai dizer o porquê e em que condições, e, posteriormente, vá ao PROCON. O PROCON ele vai chancelar aquela lista, se ela é válida ou se não é válida,
e tomar as medidas para defender o interesse do consumidor como um todo. Certo. A Daniela, aqui de Chapecó também, ela está perguntando como saber o que é necessário levar ou não. Então, aqui, ó, nessa lista da OAB, tem alguns exemplos que o doutor até citou já. Álcool, aqui pede algodão, grampeador e grampos, quer ver o que mais? Toner para impressora, que o senhor falou agora há pouco também. Então, pincel atômico, pincel para pintura, o pincel para o quadro branco. Tem bastante coisas aqui que são essas coisas mais de expediente. A escola pública, ela, enfim, existe um valor destinado para esse material que é do uso coletivo? Como é que é isso, doutor? Eles têm uma verba que é repassada para que faça a aquisição desse material, porque o usuário ele não poderia absorver integralmente para que pudesse manter a operação das atividades da escola. Porque senão acaba o próprio usuário, o próprio aluno, sendo aquele mantenedor do almoxarifado de qualquer estabelecimento. É importante a lista, sim, ela é necessária, mas, mais uma vez eu repito, desde que atenda o aspecto pedagógico individual de cada pessoa. Então, nós vamos fazer uma apuração de uma sala de aula de 15, 20 alunos. O que é necessário dentro de uma turma de primeiro ano, segundo ano, ao longo de um ano, para esses 20 alunos? O que é aquilo que é normal dentro da razoabilidade? Então, essa análise é uma análise que tem que ser feita pelos pais dentro daquilo que se verifica que é dentro do aspecto da normalidade. Uma dica também é pegar a lista do ano anterior para aqueles que estão fazendo a rematrícula e fazer um comparativo de imediato, porque nesse comparativo é possível verificar o que foi acrescentado a mais, o que foi reduzido, o que está sendo pedido e o porquê, para justamente você ter um referencial e um parâmetro. Outro ponto importante, Lisandra, é o seguinte: não podemos também chegar e criar demonizar as instituições de ensino. Sim. Porque elas estão pedindo determinados materiais específicos, porque algumas atividades em especial, elas necessitam daquele material. Mas aí entra aquele item que eu havia mencionado, desde que dentro do cronograma da escola, isso já tenha sido informado previamente aos pais e que seja de conhecimento deles, porque para aquela atividade será necessário aquele material. Mas não porque vamos pedir, porque precisamos garantir que o almoxarifado tenha material suficiente ao longo do ano ou do semestre para exercer determinadas atividades de pintura, essas atividades de impressão. Muito comum também taxas. Às vezes não é nem um problema na lista de material. Taxas adicionais, luz, água, toner, fotocópia. Isso é muito comum em todos os estabelecimentos. Porque nós vamos gastar com fotocópia e precisamos garantir que seja restabelecido o custo. Não, esse custo está inerente à atividade de risco do qual o estabelecimento ele se encontra. E essa atividade de risco é algo que o próprio estabelecimento, quando ele estabelece o valor das anuidades ou semestralidades, ou seja, aquela mensalidade que nós pagamos, tem que estar dentro daquela contraprestação da mensalidade inserido esse custo. Naquele cálculo, ele já tem que embutir isso. É o planejamento. Se ele não o fez, não vai poder posteriormente cobrar novamente. Isso no caso de uma particular, mas no caso de uma pública também existe a contribuição pequena, mas também que pode servir para isso, e de uma forma o governo também tem que dar esse suporte, imagino, né? Exatamente. Fazer o repasse necessário para atender às demandas do que os estabelecimentos de ensino eles necessitam, sem fugir daquilo que é obrigatório para que os pais possam atender às suas individualidades. Ou seja, eu tenho uma filha, quero que ela vá estudar no colégio público, tem uma lista que é plausível, que atende aquilo que é o aspecto pedagógico individual, seja o caderno, os lápis, a borracha, o apontador. Isso é lógico que o estabelecimento ele não vai poder fornecer, porque ele não está no aspecto de uso comum ou coletivo. Essa é a pergunta que tem que se fazer. É para uso individual, comum ou coletivo? Sendo individual, é necessário. Sendo comum ou coletivo, tem que se analisar se é ou não abusivo. Perfeito. Muito